investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, nessa quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020, para uma análise sobre o mercado de Forex, e hoje eu separei o par dólar americano contra o dólar canadense. Nós tivemos uma entrada muito interessante de compradores nos últimos dias, nessa região importante aqui de suporte, que a gente pode notar entre 1,3070 e 1,3015 e um pouquinho aqui mais para baixo 1,2920. Antes da gente poder falar de gráfico, que até o dólar canadense ele tem uma correlação direta com o petróleo, eu também quero te mostrar o que vem acontecendo mais recentemente com os preços do petróleo. Vamos contextualizar com um assunto muito importante que está acontecendo nos últimos dias. Então, existe o agravamento, a preocupação de uma epidemia que pode se tornar uma pandemia na China, que é em relação ao coronavírus. Já é uma preocupação global o caso do coronavírus. Nós tivemos, primeiramente, o confinamento, a quarentena da cidade de Wuhan, e hoje nós tivemos também outra cidade, o Huanggang, também entrando em quarentena, com casos aí de mais pessoas infectadas nessa outra cidade. Essas cidades, qualquer cidade na China, aí de médio porte, então ela já é muito populosa, existe uma grande concentração de pessoas, e essa grande concentração de pessoas, obviamente, pode fazer com que o vírus se alastre rapidamente. Essas cidades, elas estando em quarentena, acontece aqui, como diz na notícia, do fechamento de unidades públicas, como fechamento do mercado central, cinemas, shoppings, cybercafés, centros culturais, centros de entretenimento, centros públicos e tudo mais. Uma outra grande preocupação é que está chegando o Ano Novo Chinês, que é um período de festas, de férias, de comemoração na China, e uma temporada de picos de viagens. Então, se as pessoas estiverem contaminadas e elas se deslocarem pelo país ou se deslocarem ao redor do mundo, esse vírus ele pode se espalhar rapidamente. Por isso que existe uma preocupação global, não só na China, como também em todo o mundo, e isso já repercutiu diretamente nos preços do petróleo. O petróleo, a gente tem aqui essa notícia saindo hoje, que os preços do petróleo eles caíam para o menor nível nas últimas 7 semanas, com medo do impacto do vírus sobre a demanda chinesa continuando a diminuir. Então, algumas cidades aí chinesas entrando nesse confinamento, a gente pode ter uma menor circulação dos meios de transporte, obviamente ocasionando uma menor demanda do petróleo. Uma situação que eu particularmente começo a me preocupar, para a gente ficar em alerta, até começou a repercutir também nos índices asiáticos, e isso pode respingar nos índices ao redor do mundo. O que a gente tem? A gente tem uma relação direta na cotação do petróleo com o dólar canadense, porque o Canadá ele é um dos grandes produtores, ele é um dos maiores players mundiais de petróleo. O Canadá tanto é um grande produtor como um grande vendedor de petróleo global. Então, geralmente, quando nós temos uma valorização dos preços do petróleo, naturalmente nós temos uma valorização do dólar canadense também. E vice-versa, quando o petróleo cai, na mesma ponta a gente tem uma desvalorização também do dólar canadense. A gente pode notar aqui no petróleo como ele entrou nessa região de resistência entre 61, 63, 75 e quase tocou aqui o 6650.
essa entrada na região de resistência foi com agravamento das tensões no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã. Depois amenizou a questão, o petróleo começou a corrigir, muito provavelmente continue descendo até 50,50 para vir buscar essa região de suporte que nós tivemos aí ao longo do último ano. E a gente pode notar o movimento inverso no dólar canadense. Então, nós tínhamos aqui essa região importante de suporte entre 1,3070, passando por 1,3015, um pouco aqui mais para baixo, 1,2920. O dólar americano contra o dólar canadense, ele desceu bastante, então nós tivemos uma valorização do dólar canadense, seguindo o movimento de valorização do petróleo, em função das tensões entre Estados Unidos e Irã. Depois a situação se amenizou, nós tivemos aqui na região gatilhos de entrada de compradores nessa região de suporte, uma região de suporte muito importante, e agora com a aceleração que nós tivemos da desvalorização do petróleo, nós também tivemos aqui uma aceleração de desvalorização do dólar canadense, podendo abrir espaço para um rally no par para vir testar essa região de resistência nos próximos dias até 1,3385. Se caso isso acontecer, a gente pode falar, considerando aqui debaixo da região de 1,2950 até aqui em cima, uma valorização de quase 3,5% no dólar americano contra o dólar canadense, que seria uma valorização bem interessante. Então, para você ficar de olho, o que pode acontecer é essa importante correlação entre o petróleo com o dólar canadense, tá certo? Se você tem interesse em operar no mercado de Forex, quer conhecer melhor como que funciona essa modalidade de investimentos, eu vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você abrir uma conta demonstrativa de graça. Então você vai poder acompanhar e operar o mercado real com dinheiro fictício para você treinar, para você experimentar, para você conhecer, começar os seus trades e ver como que funciona o mercado de Forex. Tá certo? Grande abraço para você, boas operações e até o nosso próximo vídeo.